Seja bem-vindo a mais uma aula. Sou o professor Diego Mota e aqui eu te ensino a você investir na bolsa de valores e lucrar com ações de valorização e dividendos, sem risco, sem aquele medo de perder dinheiro, nada disso, tudo com máxima segurança. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, deixa seu like, porque hoje é uma aula muito especial, uma aula que eu gosto muito de gravar, que é a aula que eu falo de análise de empresa, onde eu pego uma empresa e analiso de forma profunda essa empresa, né, aplicando o meu método de investimento, o método de investimento que eu e os meus alunos utilizamos, o método leitura de mundo. Então, eu pego essa empresa e analiso de forma quantitativa e de forma qualitativa. Eu acredito muito que quando eu pego uma empresa para analisar, você também vai estar aprendendo a analisar suas empresas e fazer as melhores escolhas, as ações para você montar sua carteira de investimento. E hoje eu vou analisar uma empresa que está tendo uma queda livre, está caindo bastante, que é a Vale. Aquele dia de muitos dos meus alunos lá na nossa comunidade Leitura de Mundo têm a Vale. Eu também tenho a Vale na minha carteira de investimento. Ela entra ali no meu meio campo, no meu carteira de investimento. Lembrando que no método Leitura de Mundo a gente tem defesa, meio campo e ataque, né? E o meio campo são aquelas empresas ali, muitas vezes dolarizadas, né? Que recebem dólar, como é o caso da Vale. E ela entra na nossa carteira de investimento no meio campo, seguindo, é claro, o método Leitura de Mundo. E muitos alunos estão perguntando, né? A Vale está caindo. Será que é uma oportunidade de você aumentar sua participação na empresa, adquirir suas ações e aí aumentar, né, sua participação nos dividendos, receber mais dividendos na sua conta? Tudo isso e analisar o último resultado também da empresa, né, do quarto trimestre de 24 que saiu essa semana. Então, eu vou trazer tudo isso no vídeo de hoje. Então, fica comigo até o final. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Nós estamos crescendo cada vez mais no nosso canal no YouTube. Então, vale muito a pena você também compartilhar esse vídeo e levar a educação financeira de qualidade para muitas pessoas, ok? Então, o que nós temos para começar aqui, eu quero mostrar para vocês, amor. Deixa eu só compartilhar minha tela para iniciar aqui a nossa aula, onde eu vou, deixa eu só fechar aqui uma aba. Nossa, a queda da Vale, na verdade, né? A gente muito fala em relação à questão do preço da commodity, né? Porque muitas das vezes, quando a gente está analisando a empresa, a gente está analisando uma empresa de commodity, no caso, né? A gente está analisando o seu preço, né? Então, quando a commodity cai, né, as ações também podem cair. Acho agora que já acertei. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, então. Acho que agora foi. Um, dois, três. Opa. Será que agora foi? Aqui, bacana. Eu peguei aqui, né, no último mês, né, as ações da Vale caíram quase 8%, né? Então aqui, né, mostrando, e se você for pegar aqui nos últimos 6 meses, ela já caiu quase 12%. Então, assim, uma queda forte, né, galera? Claro que aqui tá muito ligado, né, no último, final do ano passado e ainda esse ano tivemos uma queda muito forte do preço do minério de ferro, né, que é uma commodity, da Vale, e aí os seus preços, né, acabam caindo junto. Mas, vamos ver isso aqui. Se eu pegar no último ano, as ações caíram 16,50%. Então, putz, né? Aí entra aquele desespero, né? Aí vem aqueles investidores que são aventureiros, né? Que entram aqui na Bolsa de Valores só pegar as ações da modinha, que estão crescendo, aquela coisa toda, né? Que não é o caso aqui de vocês, né? Que vocês estão seguindo aqui o método de leitura de mundo, né? E aqui, na verdade, quando a gente tem crise, quando a gente tem uma queda, a gente vê isso como oportunidade. Vou mostrar para vocês o porquê, né, que toda essa queda da Vale é uma oportunidade de investimento. Porque se você pegar uma janela maior, por exemplo, dos últimos 5 anos, olha só, nós tivemos um crescimento das suas ações. Lembrando que aqui eu não estou mostrando, né, os dividendos ainda. Só estou mostrando o valor do preço da ação. Então, quando eu estou ali comprando a ação da Vale, né, então você pode ganhar um dinheiro através da valorização, né? A ação pode valorizar, como aqui, 20% valorizou nos últimos 5 anos, e você vender e realizar lucro, né? Ou você pode o quê? Receber isso em forma de dividendos. Então, isso aqui é muito importante. No caso da Vale, eu estou muito mais preocupado com a questão dos dividendos. E aí vem uma coisa, um estudo interessante que eu fiz aqui nos últimos 5 anos. Claro, poderia pegar uma janela maior ainda, né? De 10 anos, etc. Mas eu acho que em 5 anos é suficiente para a gente poder ter um entendimento que investidor aqui de ações tem que ser investidor de longo prazo. E olha que 5 anos eu nem acho que é longo prazo, né? Então as ações aqui, né, que eu mostrei para vocês no último mês caiu 7,95%, quase 8%. Nos últimos 6 meses caiu quase 13%. E aí no último ano caiu 16,50%. Só que
Em 5 anos, as suas ações, elas subiram. Mas agora eu quero que vocês deixem o preço de lado. Eu quero que isso é muito importante aqui para vocês poderem entendimento de análise aqui da Vale. É que vamos deixar aqui agora um pouco os preços das ações se sobe e desce de lado. Essas oscilações que acontecem diariamente, lá quando a gente abre lá seu home broker ou sua, sei lá, seu aplicativo que você utiliza para acompanhar suas ações, vamos deixar esse preço de lado nesse momento para poder entrar no novo estudo. Olha esse estudo que eu levantei aqui para vocês. Dividendos pagos da Vale nos últimos 5 anos. Somente dividendos. Somente dividendos. Então, em 2020, pagou 3,32, 21, R$ 14,65, 22, 13,4, 23, 9,76, 24, 7,57, que é uma quedinha, mas excelente dividendos também. E 2025 até então, né? Peguei aqui dos últimos 5 anos, né, então já tem pagamentos já esse ano, R$ 4,80, ainda vai entrar mais. Se eu somar os dividendos pagos, né, lá em 2020, já vai dar R$ 53,64. Então, se você for comparar com os preços atuais, né? Claro que lá em 2020 as ações da Vale estavam perto de R$ 30, 30 e poucos reais ali. Claro, porque teve também a parte da pandemia, né? Então ela até caiu para R$ 26 lá na pandemia, depois foi para 30 e poucos, 40, chegou a 50 ainda no mesmo ano. Mas ali botaram uma média ali de R$ 30 que você tem que comprar mais ou menos em abril do ano 2020. Só em dividendos, você já receberia R$ 53,64 por ação. Então, já é o preço, por exemplo, da ação hoje. 52,88, como estou mostrando para vocês aqui. Então, só em dividendos, só nos últimos 5 anos, chega em lucratividade, só em lucratividade da empresa que repassa para os seus acionistas os dividendos, já tem o preço da ação de hoje. Então, assim, para ver que isso aqui é valioso. Pouquíssimas pessoas analisam isso, pouquíssimas pessoas veem. Então, a pessoa está pensando lá, ver lá o dividend yield, o dividend yield de 8% é menos que a Selic. Né? A pessoa faz esse comparativo, por exemplo, com a renda fixa. Cara, se você for abrir, por exemplo, aqui como eu mostrei para você, em 5 anos, os resultados financeiros que a Bolsa de Valores, de maneira geral, as boas ações, é claro, né? Falando aqui de bons negócios, né? Entregam para o acionista é muito impressionante, é muito maior. Não tem ninguém que ganhe disso. É claro, estou investindo aqui em bons negócios. No caso específico aqui da Vale, a Vale é uma empresa que entra na minha carteira de investimento no meio de campo. Por que ela entra no meio de campo? Porque no meio de campo ele se adapta a cenários. E no caso da Vale, ela é uma empresa que recebe em dólar, que fabrica, que produz aqui o minério de ferro e exporta principalmente para a China. E ela recebe em dólar. Então é uma empresa dolarizada, então que não tem muita dependência aqui do mercado interno brasileiro. Então, dentro da minha carteira de investimento, não que todas as empresas sejam assim, não, não. Eu tenho uma participação, né? Uma boa parte da minha carteira de investimento são dolarizados que entram no meio campo. Então, a Vale é uma dessas. Então, mas aquilo que eu espero da Vale? Eu espero dividendos. Eu estou esperando da Vale dividendos. E aí essa queda, que ainda nem é uma queda tão forte ainda, como foi no preço, por exemplo, lá em 2020, que caiu para 26, 27, R$ 30, 30 e poucos reais, nem é tão forte assim, mostra já, dentro das perspectivas de crescimento da empresa, porque você pode ter um retorno de capital muito bom. Então, a queda da Vale hoje mostra uma oportunidade em dividendos maravilhosas. Só você pegar aí nos últimos 5 anos o quanto que a Vale pagou de dividendos. Então, assim, e continua pagando. E eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo, né, qual a projeção de dividendos para 2025 da Vale, ok? Mas aí a empresa. Tá, a empresa saiu o último resultado da empresa, o quarto trimestre de 2024, e a empresa, ela tá, né? Ela teve os resultados financeiros não tão bons. Mas eu não quero falar ainda de resultado financeiro, daqui a pouco eu volto ao resultado financeiro da empresa, né? Falando agora da parte da análise, analisar a empresa, como é que a empresa teve desempenho no último relatório. Então, a produção de minério dela foi recorde, comparada nos últimos, sei lá, nos últimos 20 anos, né, mais ou menos 20 anos, não, nos últimos 10 anos, desde 2018 para cá, a produção dela foi recorde. Então, assim, chegou a 328 milhões de toneladas. Assim, é maravilhoso. Ela tinha um guidance, uma projeção ali de 310 até 320, né, milhões de toneladas. Ela ultrapassou o seu guidance, o seu objetivo. Ela ultrapassou isso. Então, o ano 2024 foi maravilhoso. 2023 já foi muito bom. O ano 2024 da empresa foi sensacional. Apesar que no quarto trimestre de 2024 não foi tão boa a produção. Mas quando você pega o ano todo, né, 2024 inteiro, a produção foi recorde. E eu vou trazer para vocês aqui qual é a estratégia da Vale, do novo CEO,
para os próximos anos dela, ok? Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês aqui nossos bullets, aqui no nosso resumo final, eu vou trazer para você qual é a estratégia da Vale. Então, a Vale aumentou muito sua produção. E ainda, está, né, continuou com a sua política de pagamento de dividendos e fazendo recompra de ações. O que que seria recompra de ações? A empresa, ela compra, ela mesma utiliza do seu caixa para comprar suas próprias ações. E por que que a empresa faz isso? Porque ela está vendo que ela tem um bom negócio, está crescendo muito e suas ações estão baratas no mercado. Cara, se a própria empresa está recomprando suas ações e você não, você deveria pensar nisso, né? Rever aí seus conceitos. Então, quando a empresa recompra suas ações, para nós acionistas é maravilhoso. Por quê? Nós aumentamos a nossa participação, né, na lucratividade da empresa. São menos ações, né, que ela compra essas ações no mercado e desativa essas ações. Então, né, o nosso percentual, né, na lucratividade da empresa, no lucro da empresa, aumenta muito. Então, a recompra de ações para nós ações é muito bom. É como se você pegasse uma pizza, né, uma pizza daquele tamanho. Antes era dividida em 10 pedaços, e você tinha um pedaço de 10. Agora vai ser dividida em 8 pedaços, a mesma pizza. Quando eu divido a mesma pizza em 8 pedaços, o seu pedaço, ele aumenta. É isso que eu estou dizendo para você. Então isso ajuda muito. Então a empresa ainda está investindo também em questão em crescimento e manutenção ainda. Então a empresa continua muito redonda mesmo, mas as suas ações estão caindo. O minério de ferro caiu. Os seus resultados financeiros não foram tão bons, né? Então, mostrando aqui nos nossos bullets, nós temos que a Vale é a maior mineradora de ferro do mundo, então continua sendo um excelente negócio ainda. Tem uma vantagem competitiva muito boa em relação aos outros players, né? Que tem uma eficiência operacional boa, continua ainda reduzindo seu custo e aumentando muito a qualidade do seu minério de ferro. E aqui que vem a estratégia principal da empresa, né? Então, como eu falei com vocês, entra ali na nossa carteira de investimento no meio de campo, por ser uma exportadora, ela é dolarizada, então ela recebe em dólar, não tem muita correlação com a economia do Brasil. A sua produção chegou a 85 milhões de toneladas no quarto trimestre, teve uma queda de 5% somente em relação a 23, mas como vimos, né, no ano de 2024 como um todo, né, teve um aumento, né, interessante. Sua receita líquida teve queda, aí agora vem os resultados, né, financeiros aqui ruins, né, entre aspas, ruins, que é uma queda de 22% em relação ao quarto trimestre de 2023, né, da sua receita líquida. Tivemos um lucro líquido também, uma queda muito forte de 64%. Então, putz, então a empresa, tu vê assim, cara, quem só vê os números, né, vai querer assustar né, aqui com, por exemplo, essa queda de 64% do lucro, né? Tem ainda uma alavancagem confortável, uma alavancagem financeira confortável, né? Que é o seu a dívida líquida sobre o seu caixa, né? Seu EBITDA de 0,7. Eu gosto de no máximo 2,5. Então tá bem, né, a empresa, né, não está endividada, nada disso. Então tem uma dívida muito bem controlada. Isso é muito bom para o negócio, para fazer investimentos, etc. E tivemos, então, vimos aí um resultado financeiro fraco da empresa e muito se deu pelo quê? Queda do minério de ferro. Quando o minério de ferro cai, né? Então o preço que eu vou vender o meu minério de ferro, ele acaba diminuindo. E também teve, de uma maneira geral, né? De maneira geral, uma queda das vendas. Ah, Diego, essa queda de vendas veio pelo quê? A demanda caiu, o quê? Também teve uma demanda, caiu um pouco, sim, mas a própria empresa decidiu não vender tanto, porque ela também vai fazer uma reestruturação dentro da empresa. O que que seria isso? É, seria ela poder o quê? Dar andamento nos seus projetos de manutenção, né, que ela tá fazendo, e também de crescimento da empresa, né? Então, ali dentro, principalmente parte de tecnologia, também está investindo bastante nisso. Apesar do seu CAPEX, né, de 1,8 bilhões, né, não foi tão alto comparado ao quarto trimestre de 2023, mas continua investindo. E também priorizar, né, produtos de maior qualidade. Então, o minério de ferro de maior qualidade para que tenha, na verdade, um prêmio, né, um valor do ticket maior. Então é como se fosse pensar assim, ao invés de a gente investir aqui e só vender minério de ferro de qualquer jeito, vamos investir no minério de ferro de qualidade para que a gente possa cobrar mais caro. Então essa faz parte da estratégia da Vale. E quando eu consigo cobrar mais caro, né, ali no caso ali na nossa produção, na verdade é o prêmio, né, que eles chamam, né? Então você, putz, você consegue ter, na verdade, também um retorno de capital interessante. Isso também se torna uma vantagem competitiva para a empresa. Então, passo pela estratégia, diminuir a comercialização de produtos de menor qualidade para aumentar os prêmios da venda. E isso acaba também atraindo cliente, né? Pô, eu quero um minério de ferro de
qualidade. Então, isso acaba ajudando bastante a empresa. E para isso, né, então teve que segurar um pouco mais na questão da produção, um pouco mais na questão da venda. Então, isso aí, esses números começam a se encaixar quando a gente vê o que está por trás do seu da empresa. Se vai dar certo ou não, eu não tem como saber. Eu acredito muito nesse projeto da empresa da Vale, né, que é um projeto que até 2030 ela está fazendo essa reestruturação de valorizar mais a qualidade do produto, né? E com certeza daqui a pouco, quando o minério de ferro voltar a crescer, o minério de ferro nunca vai ficar baixo para sempre, a gente sabe disso. Com certeza ela vai se beneficiar bastante nisso. Então, resultados financeiros não tão bons, mas atingiu o maior nível de produção. Então a empresa continua voando na sua produção, né? 328 milhões de toneladas no ano de 2024. Então, no ano foi maravilhoso para a empresa, né? Então, como eu falei, foi o maior nível de produção desde 2018. Então, assim, sensacional. Então, tu vê que a empresa está redonda e valorizando também a qualidade. Então, dentro da gestão operacional da empresa, junto à sua produção, cara, isso aí pra gente é muito bom. Tendo em vista que também ela já tem já um trabalho muito bom de baixo custo de extração do minério. Então, assim, então isso já também ajuda bastante. Então, continua sendo não sendo a maior produtora de minério do mundo, mas tá chegando no posto, né, de melhor produtora de minério do mundo. Então, maior e melhor, isso para a gente é extremamente interessante, ok? E a empresa, né, já divulgou que está com o pensamento de pagar aí 5, mais ou menos, né, projetando R$ 5,20 por ação, que nos preços atuais daria aí de 9% de yield. Então você pensa assim, ah, as ações estão caindo. Cara, você vai já de graça aí, de graça entre aspas, né? Mas aí de cara você vai ter o quê? 9% de yield para receber. Isso, putz, para a empresa é um negócio. E você está vendo, tá, claro, um negócio de qualidade, um negócio, né, que está com a sua produção, uma gestão focada na qualidade do produto. Já é uma empresa que já está no mercado há bastante tempo. E eu, como mostrei aqui anteriormente, né, nos últimos 5 anos, só que ela pagou dividendos já é o preço da ação hoje. Então é o preço do mercado que ela já tem hoje. Então, assim, é sensacional esse negócio da Vale. E sendo negociada a 5 vezes lucro, né? Um PL de 5 vezes, né? Eu gosto aqui de 12, no máximo estourando 15, né? Um preço sobre EBITDA, né? 4 vezes seu caixa, 4 vezes o EBITDA, né? Eu gosto aqui no máximo 7, estourando 8, né? Então, assim, a empresa está com um valor extremamente descontado. Então, para quem está pensando montando sua carteira de investimento com defesa, meio campo e ataque, com certeza a Vale é um excelente negócio para você entrar no seu meio de campo. Lembrando que eu boto 50% na defesa, 20% no meio de campo e 30% do seu patrimônio no ataque, nas pimentinhas. Aqui tem vários vídeos que já gravei sobre empresas da defesa, empresas do ataque, e aqui está a Vale, uma empresa do nosso meio campo. Excelente empresa, excelente negócio, e eu não tenho dúvidas que após você ver esse vídeo aqui, você vai querer compartilhar para os seus amigos, vai ver que a qualidade que a gente está trazendo aqui de análise de empresa é um pouco mais, né, de você ter um entendimento, né, de como você pode escolher uma ação, verificar se ela é boa ou não para investir. Lembrando que eu sempre coloco para vocês que vocês têm que comprar bons negócios, boas empresas, que estejam com valuation descontado, que sejam baratas e que está dentro, né, faz parte ali da sua carteira de investimento. Defesa, meio campo e ataque. Não adianta você comprar só empresa de ataque, encher seu time de atacante, encher seu time lá de Neymar, por exemplo, né, que você vai lá atrás, ó. Quem vai defender? Né? Também não adianta só encher sua carteira de defesa, né? Lembrando que defesa aqui é setor bancário e setor elétrico, também não adianta, né? Porque senão você não vai ter aqueles upside, aqueles crescimentos de patrimônio que são muito importantes, né? E também só de meio campo também ninguém sobrevive também. Então a gente precisa o quê? Defesa, meio campo e ataque. Normalmente a gente coloca 50% na defesa, 20% no meio de campo e 30% no ataque. Isso pode balancear, é claro, conforme o seu patrimônio, mas, né, a Vale entra aqui com uma empresa de meio de campo. Ok, pessoal? Então, curta esse vídeo, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal, e é muito importante para a gente. Lembrando que toda semana a gente tem vídeos de análise de empresa e mais outros vídeos falando sobre o método de mundo, sobre investimento na Bolsa de Valores, sobre oportunidade de investimento, sempre de uma fundamentalista, sempre investir com segurança, ok? Forte abraço e até a próxima.